Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao maior canal de marketing emocional do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu achei importante falar, porque é uma questão cultural também. A gente está falando sobre comunicação, a gente fala sobre marketing, a gente está falando sobre várias questões de comunicação de linguagem e personalidade de marca. E dentro disso, uma das coisas mais importantes é qual a decisão que eu devo tomar. O país, o Brasil especialmente, está bem dividido em relação à questão cultural. Mais do que política, a gente também está falando também de religião. A gente está falando de cultura, a gente está falando de pessoas que têm uma determinada orientação. E dentro dessa orientação, você é capaz de, em uma comunicação, perder parte de um público, perder parte de dinheiro. E para falar sobre isso, você tem que entender como você vai se comunicar nas redes sociais. Como que você, como um posicionamento de marca, como gestor, dono de empresa, vai se posicionar em relação aos seus grupos. Porque é justamente nesse ponto que o marketing emocional pode ajudar você a se posicionar sem perder, sem ter uma grande perda financeira, emocional e também na tua construção de marca. Fica aqui comigo que a gente vai falar justamente sobre isso. Bem, em relação à cultura, cada povo tem suas características como cultura. A gente não pode dizer que religião é uma coisa separada da cultura. Em alguns momentos, a cultura vai ser relacionada à língua, à questão geográfica, vai ser relacionada também à base de tradições que um povo tem. E num país, num mundo, na verdade, multiglobalizado, que tem multiculturas, migrações em massa indo de um lugar para outro, especialmente nos Estados Unidos. Se você for olhar para os Estados Unidos hoje, não tem comparação nenhuma com os Estados Unidos de alguns anos atrás. Por quê? Porque antigamente os Estados Unidos tinham muitos negros, muitos brancos, a maioria dos brancos de religião e cultura que foi herdada da Inglaterra, da Europa, migraram para lá com uma determinada cultura e desenvolveram algumas características próprias de país, como por exemplo aquela festa que eles têm de dar graça, Dia de Ação de Graças, que tem muito a ver com religião, sim, mas também tem muito mais a ver com o país, com a região geográfica, com a cultura, com a história daquela região colonizada. Lógico que lá também tinha alguns indígenas americanos e tinha alguns outros povos em um número bem menor. Um detalhe que é importante você entender é que dentro da colonização, dentro da estrutura americana, de passando-se séculos, na verdade desde a estruturação, mas muito mais depois, na idade mais moderna, muitos judeus também fizeram parte da cultura. Para você ter uma noção, existem mais judeus nos Estados Unidos do que em Israel. Ou seja, existem muito mais judeus de origem judaica. Depois a gente pode falar sobre se ainda permanecem como judeus, é uma outra história, é uma questão de assimilação cultural, mas é uma outra coisa que a gente tem que falar num outro momento. A ideia aqui é falar sobre o quanto que a cultura faz parte de um povo. O governo comunista, na história comunista, a estratégia deles era diminuir a disseminação de uma crença, de qualquer que fosse a crença. Por quê? Porque quanto menos religião a pessoa tivesse, mais fácil você introduzir uma ideia. Por quê? Porque a cultura, para você formar uma cultura, você tem que destruir a cultura anterior. Ou a pessoa tem que abandonar uma cultura para entrar em outra. Isso a gente chama de assimilação. Alguns povos faziam isso como arma de guerra. Outros povos, para você desmanchar a identidade de um povo, para ficar mais fácil de você dominar aquele povo e etc. Enfim, os comunistas faziam isso como estratégia. A ideia é que se você separa a pessoa de uma cultura, de uma religião, a questão de separar a religião do Estado é muito mais uma questão de é mais fácil você colocar outras ideias do que necessariamente você tentar dialogar. Então você tira uma ideia dominante para que você possa introduzir novas ideias. Então você não precisa mais dialogar, porque não tem mais uma ideia contrária para poder fazer um contraponto, tá? É lógico que eu acredito que dentro de uma... Aí eu estou falando de cultura, tá? Todos os povos precisam ter uma harmonização com pessoas diferentes. Aí eu acho que entra muito mais aquela questão de você ter multi-pessoas de diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes vieses, diferentes origens, brigando pela sua própria causa. Porque isso faz... E também um brigando pela causa do outro, né? A favor da causa do outro,
para gerar uma harmonização. Isso é um povo que tem um pouco mais de pluralidade democrática, né? Quando você ouve muitas pessoas que pensam diferente e todos se harmonizam, não suplementando uma ideia, não suplementando uma origem, não suplementando alguém por sua origem, cor, cultura e religião. Então, esse é o ponto. Dentro desse conceito, o Brasil está bem polarizado. Então, como você pode se mostrar dentro de uma cultura, seja que a sua cultura estiver envolvida com candomblé, protestante, católico, judeu, independente de quem você seja, como introduzir esse assunto. Eu acho que dentro da minha história aconteceu que eu passei por muito preconceito de origem. Primeiro porque as pessoas tinham uma ideia de que uma pessoa de uma determinada origem deveria ser exatamente de um jeito ou exatamente de outro. E aí surgem aquelas ideias do, não, estereótipos e rótulos e etc. Mas a verdade é que a identidade pessoal é importante. Você entender quem você é importante para que você tenha a sua personalidade. Porque o rótulo, as pessoas colocam como rótulo como uma coisa negativa, mas na verdade é parte de quem você é. Se você é careca, eu acho que você não gosta de rótulo de careca, você é careca, é parte da sua identidade. Se você usa óculos, eu acho que vão te rotular como uma pessoa de óculos, mas você usa óculos. Então assim, a gente não tem que fugir de rótulos, a gente tem que tentar explicar que dentro de uma característica global que você possa ter, de uma identidade de cultura, de fé, de religião, de origem, você tem sim as suas peculiaridades. Embora sim exista, porque isso é uma amostragem estatística, muita gente que é de determinado tipo de orientação, de um determinado tipo de cultura, que pensa de uma certa forma. Mas não significa que a grande massa represente um único indivíduo. E é esse o ponto que eu queria falar para vocês. A identidade cultural de povo é extremamente importante. Não deixa ninguém tirar isso de você. É uma identidade só sua. A diferença está quando você quer impor a sua cultura para outro. Então, quando a gente está falando de multiculturalização, culturalização, é essa que se fala, de povo, a gente está falando que o Brasil vai conviver numa mesma sala, como aconteceu onde eu trabalhei, que você tinha budista numa mesma sala. Não estou falando empresa, estou falando sala. Budista, judeu, católico, protestante, espírita mesa branca, candomblessista. Então, assim, você tinha muitas pessoas e que elas conviviam bem. Elas conviviam em harmonia. Elas conviviam respeitando-se as diferenças umas das outras. Mas quando você acaba expondo demais a sua fé, a sua cultura, você acaba impondo para as outras pessoas como você quer ser visto. Por exemplo, muitas pessoas se confundiam em relação a Sefaradi, Ashkenazi, árabe, muçulmano, xiita, sunita, quando se referiam a mim. As pessoas tinham... E essa questão eu nunca impus, eu nunca disse como deveria ser. Eu nunca disse, olha, assim, assado. Não, as pessoas me perguntavam. Então, o legal é que você naturalmente exponha a sua origem, não com vergonha. Não dizendo que você é ou quem você é, mas sim sendo você mesmo. As pessoas vão perguntar. E dentro de um ambiente desse, o ideal é que a pessoa tenha liberdade de crer, de pensar da forma que for. Porque acontece que eu percebo muito o que está acontecendo nos dias atuais, é que tem um aumento muito grande do crescimento do antissemitismo, também do... agora eu não me lembro se é como é que é? Anti-muçulmano, eu não me lembro agora, mas é um aumento muito grande de crimes de ódio contra árabes e também contra cristãos, em especial protestantes. Por quê? Porque há um incentivo muito grande da guerra cultural entre esses grupos. E aí a ideia é que as pessoas estão passando a ter vergonha de ter as suas próprias origens. E que não deveria ser assim. Então, o que eu aconselho todo mundo que está em dúvida? Eu exponho ou não exponho? Seja natural. Demonstre sim. E com atos positivos. Reforce
ideias positivas de quem você é, da sua origem. Eu escondia muito a questão de dar tzedakah, de dar, fazer doação. Por quê? Porque é assim que a cultura me ensina a eu esconder o que esconder uma mão do que a outra faz. Então, você não fica demonstrando por aí que você faz boas ações. Só que quando você esconde, aumenta aquela ideia que muita gente tem preconceituosa do pão duro, do que não libera a mão, do que não ajuda e tal. Então eu passei a expor um pouco mais isso. Eu passei e eu convivi também com pessoas homossexuais. Existe um estereótipo de que se você tem uma fé, se você tem uma crença, você acredita que a outra pessoa que é gay, por exemplo, ou homoafetivo, LGBTQIA+, que a pessoa ela vai receber ódio de você, que ela vai receber preconceito de você, que ela vai receber separação de você. E isso não é uma verdade. Então, assim, só que quando você esconde quem você é, as pessoas não podem ver o seu lado, não conseguem ver quem você é. Então a ideia é, faça ações positivas e cada vez mais se exponha como uma pessoa boa. Porque só a demonstração do não ódio, que você está ali para ajudar, que você está ali se mostrando, as pessoas, isso reduz muito ódio. Não vai acabar com crime de ódio contra pessoas diferentes, infelizmente. Mas a ideia é que quanto mais pessoas boas aparecerem, com pessoas com exemplos bons, mais pessoas vão começar a olhar com olhos positivos para você. Independente de qual seja a sua religião, independente de qual seja a sua origem. Não tenha medo, não tenha vergonha de ser quem você é. Isso é uma estratégia muito positiva de marca. Você ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Fazendo assim, você vai com certeza ganhar o respeito das pessoas. Nem todo mundo vai amar e vai querer você como a melhor pessoa do mundo. Ninguém tá ali para ser sua mãe, por exemplo. Mas as pessoas vão passar a respeitar você como indivíduo. Então, não tenha medo e não tenha vergonha de se expor, de se abrir. Então, assim, eu vou passar, por exemplo, a fazer mais vídeos sobre negócios aqui, envolvendo aquilo que eu recebi de cultura. Então, eu vou trazer provavelmente um salmo, um Tehillim, um Pirkei Avot, que é uma ética dos patriarcas que receberam do Sinai, para poder englobar, porque isso é parte de quem eu sou, isso é parte da minha cultura. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem também esses vídeos com sabedoria do deserto, né, de sabedoria hebraica, para trazer coisas para negócios, eu vou trazer aqui também, porque isso é parte de quem eu sou. Vejo você na próxima. Tchau, tchau.